Olá a todos, neste vídeo vamos explorar como utilizar a seção de simulação de filtros de densidade neutra que a Intuitive nos disponibiliza. Encontramos-la ao pressionar o botão de menu no plugin e descer até a simulação de filtros ND e GND. Ao pressionar sobre ela, encontramos a página adequada para simular os filtros de densidade neutra. Antes de iniciarmos a análise sobre como utilizá-lo, vamos compreender as razões pelas quais deveríamos optar por simular em vez de realizar no campo. Existem diversos motivos que podem conduzir a esta escolha. O primeiro pode ser simplesmente porque nos encontramos num determinado local durante uma viagem ou uma sessão fotográfica e não temos conosco os filtros ND necessários para recriar essas longas exposições. Ou talvez tenhamos uma objetiva ultra grande angular, como as de 14 mm, 8 mm, 10 mm, que frequentemente, dependendo dos modelos, não possuem a rosca para fixar um filtro circular. Nesses casos, são necessários suportes específicos para montar filtros de chapa. Como não existem suportes verdadeiramente universais, são criados de vários tipos e muitas vezes específicos para determinadas objetivas. Nesses casos, os preços podem aumentar significativamente, podendo haver a escolha de não os adquirir devido ao elevado custo. Agora, o que é necessário para simular estas longas exposições? Aqui podemos observar nos diversos botões: carregar 3 fotografias, carregar 7 fotografias, carregar 15, carregar 30 fotografias, porque as fotografias que precisamos capturar devem ser precisamente 3 no caso do ND8 a 3 paragens. Para o ND64 a 6 paragens, devem ser exatamente 7 fotografias, conforme indicado aqui no botão. No caso do ND1000, serão 15 e no caso do ND32000, serão 30. Estas fotografias que levaremos para casa a realizar no campo serão praticamente idênticas para cada tipo de simulação, portanto, não serão fotografias diferentes dependendo do filtro que eu desejar simular. No caso do ND32000, que corresponde a 15 paragens, iremos efetuar precisamente 30 fotografias, como neste exemplo. Portanto, se formos selecioná-las, são 30 elementos. Estes elementos deverão ser completamente idênticos. O que significa idênticos? Significa que os parâmetros de disparo, os dados EXIF, devem ser rigorosamente os mesmos. Portanto, mesma abertura, mesmo tempo de exposição, mesmo ISO, mesmo balanço de brancos, zoom, mesmas distâncias focais, portanto idênticos. Para garantir que as fotografias sejam verdadeiramente idênticas, devem ser certamente feitas com um tripé. Assim, se observarmos uma sequência destas fotografias idênticas, veremos que quase não mudam de uma para a outra. Muda apenas o movimento das águas do mar, assim como as pessoas entre uma fotografia e outra podem deslocar-se ou desaparecer completamente. Possivelmente realize-as também de maneira bastante rápida para que a iluminação não mude completamente entre a primeira e a última fotografia, considerando que se trata de aproximadamente 30 fotografias, dependendo do filtro que iremos simular. Claramente, se a iluminação variar significativamente, o resultado final também sofrerá as consequências. Assim que tivermos capturado estas 30 fotografias no local, procederemos a pressionar o botão de carregamento. Ao carregar as 30 fotografias, abrir-se-á uma janela com a opção de carregar níveis. Ao pressionar o botão de procura, iremos selecionar as fotografias no nosso computador que nos interessam. Neste caso, seleciono todas, são 30. Recomendo que o número seja exatamente o que está indicado no botão. Caso contrário, a função de simulação não será iniciada. É preferível que já estejam convertidas em formato JPEG, assim o resultado final será mais satisfatório. O meu conselho é utilizar o Lightroom ou o Camera Raw para editar o ficheiro RAW individualmente e depois copiar e colar as definições em todas as outras fotografias.
Dado que são completamente idênticos, não deverá haver necessidade de alterar nada nas definições de desenvolvimento. Após termos pressionado em OK, o simulador Intuitive começará a operar para nos fornecer o resultado final, sem que precisemos de realizar mais nenhuma ação. Aqui está o nosso resultado finalizado. Agora vamos analisar como utilizar e aplicar os filtros GND, ou seja, os filtros END graduados, que no momento do disparo servem para escurecer a parte superior do céu, portanto, a área mais luminosa da fotografia. Estes filtros são aqueles que são mais escuros na metade superior e gradualmente se desvanecem até se tornarem completamente neutros. Portanto, temos um filtro GND8 com 3 stops e Hard significa que terá uma transição bastante acentuada no meio da fotografia. Já no segundo botão, pode observar que é Medium, então a transição entre o GND aplicado e a parte inferior, que é mais neutra, será um pouco mais suave. E o que significa Reverse? Um GND16 Soft com 4 stops indica que escurece 4 stops, mas o Reverse é geralmente utilizado durante o nascer ou pôr do sol, quando o sol está precisamente no nosso horizonte fotográfico. A parte mais escura será a central do filtro, por isso não podemos posicioná-lo à altura da fonte de luz, seja ela frontal ou mais lateral. Aqui, podemos tentar aplicar o GND8 Hard. Basta clicar em Aplicar e verá como ele se posiciona na fotografia, escurecendo a parte superior do céu. No outro exemplo, podemos experimentar o filtro GND16 Medium 4 Stop e observar como ele recupera parcialmente a área do céu.